Amém. Abra a palavra do Senhor em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Dando continuidade aos estudos que estamos fazendo a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus mostrou para aqueles que realmente não entendem e não conhecem os planos de salvação. E hoje daremos mais um passo. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Acharam Filipenses aí? Amém? 3, 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando com as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Fala assim comigo, a minha pátria está nos céus. Pode sentar. O céu é para aqueles que são salvos. Amém, meus irmãos? A pastora Marta ministrou algum tempo atrás dizendo que o inferno é para Satanás, os anjos caídos e aqueles que não aceitam e não querem a salvação através do Senhor Jesus. Agora eu digo para vocês que os céus é para nós. Os céus são do Senhor e para todos aqueles, os anjos do Senhor que estão lá, e também para todos os salvos em Cristo Jesus. Amém? O céu é um lindo lugar, como já foi dito. Tem músicas, canções a respeito disso. E deve ser muito maravilhoso mesmo. Coisa assim que ultrapassa o nosso conhecimento. Ruas de ouro, mar de cristal. Eu sei que tem irmão aí pensando, oh, maravilha, quando eu for quero levar uma picareta. Porque eu quero aproveitar para garimpar nas ruas de ouro. Meu filho, vou dizer uma coisa. Ouro realmente é um metal preciosíssimo de maior valor para nós aqui. Porém, nos céus, vai ter coisas muito mais valiosas do que isso. Apesar de maravilhoso, lindo aos nossos olhos, ninguém vai dar a mínima. Por quê? Porque ruas de ouro, um mar de cristal, não é nada diante daquilo que temos para nós nos céus do Senhor. Quando nós falamos, dizemos e dando esses estudos, nós vemos aqui a dicotomia. Falamos céu e inferno. Altura, local alto e ao mesmo tempo embaixo. Amém, meus irmãos? Então nós vemos essa dicotomia, em cima, embaixo. Nós vemos também local amplo, bom, grandioso, local de opressão, embaixo. Então nós vemos sempre essa correlação. Eu peguei aqui na palavra para nós entendermos. No grego, a palavra céu, sempre que aparece aqui no Novo Testamento, é oronos. Oronos. E no hebraico, é uma palavra também, creio que já foi ouvida por muitos, chamaim. E interessante que chamaim em hebraico é céu, é firmamento, coisas erguidas, é chamaim,
expansão é Chamaim. Então, quando, por exemplo, na festa das primícias, o sacerdote erguia a gratidão, o louvor pela colheita, isso, a palavra é Chamaim. Então, é local alto, é expansão. E nós vemos que a palavra de Deus, ela vai sempre completando o que o homem vem tendo de conhecimento, pois a palavra é a verdade. O homem há pouco tempo, podemos dizer assim, descobriu que o universo está em expansão. Enquanto nós falamos de céu, expansão, alto, sublime, nós vemos inferno, opressão, poder de opressão, comprimir. Quando nós falamos de universo, nós estamos falando, obviamente, de local amplo, de expansão, onde as próprias moléculas, por exemplo, dos elementos químicos, elas caminham livremente. Quando nós falamos de coisas para baixo, abismos, Hades, nós vemos pressão e opressão, compressão. Então, nós temos essa dicotomia na nossa vida, nós entendemos esse princípio. E hoje eu quero estar falando a respeito do céu. Eu quero estar trocando ideia com os irmãos e vamos estar folheando na Bíblia e entender aquilo que cabe a nós hoje a respeito dos céus do Senhor. Amém, meus irmãos? É claro que aquilo que cabe ao nosso conhecimento, Deus revelou e tem revelado na sua palavra. E, obviamente, tem muita coisa que nós só vamos saber quando estivermos lá, na bênção. Então, nós vamos estar tomando posse. E quando nós falamos dessa dicotomia de céu, superior, inferno, inferior, nós obviamente já fazemos uma analogia de terra, que estamos aqui no meio do caminho. Amém? Como diz o próprio profeta Abacuque, que a pastora citou hoje, o meio do caminho é um momento delicado. O meio do caminho é tão delicado que é a mesma distância para chegar ao seu destino ou retornar às origens. E nós, como igreja, estamos no meio do caminho, mas estamos caminhando, e o nosso alvo, como disse aqui Paulo, a carta aos Filipenses, deixando as coisas que ficaram para trás, que nós continuemos a prosseguir para o nosso alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos estar tomando posse dessa palavra. A palavra Chamaim é uma palavra em hebraico, e normalmente, nós vemos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sendo usada no plural. Não sei se vocês já observaram. Eu gosto dos detalhes da palavra. Então, vai comigo em livro de Deuteronômio. Vamos começar a dar uma folhada. Depois voltaremos aqui em Filipenses. Lá no livro de Deuteronômio, no começo da nossa Bíblia, eu quero estar vendo com os irmãos. Deuteronômio, capítulo 10, a partir do verso 12. Deuteronômio 10, 12. Amém? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede para ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus e que ande em todos os seus caminhos. Fala assim comigo, caminhos. E o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Os céus são os céus do Senhor, e teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Amém? Olha só que interessante. Os céus, plural, são os céus do Senhor. E a terra também é do Senhor. E tudo o que há é do Senhor. Ponto. Ele é dono de tudo, ele tem todas as coisas. Porém, nós vemos claramente e aprendemos, e hoje nós vamos ver na palavra, que o Senhor, ele tem como local da sua habitação, apesar de ser onipresente, ele tem o local da habitação aonde? Nos céus. Amém, meus irmãos? E esse é o nosso destino. Isso que Deus tem preparado para nós, para todos nós. Então, vai comigo agora no Salmo 115. Eu gosto também desse salmo. Quero pegar para a gente estar alinhavando. Eu já usei várias vezes esse Salmo 115, versículo 16. Gosto desta passagem.
É uma das que eu sempre cito e é interessante. Então nós vimos ali no livro de Deuteronômio, essa passagem de Deuteronômio que acabamos de ler, é a passagem em que Deus falou com Moisés e pediu para dar esse recado para o povo: olha, andem nos meus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos e às minhas ordens. E eu quero dizer para vocês, os céus são os céus do Senhor, e tudo a terra e tudo que existe e tudo que há. E é isso que eu tenho preparado. Deus deu essa palavra quando Moisés teve que lavrar e escrever com seu próprio punho, novamente, repetindo os 10 mandamentos de Deus. Agora olha que interessante o Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Então nós como começando a entender os princípios de Deus. Os céus são os céus do Senhor. E nós vemos aqui essa palavra no plural. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos entender essa questão de céus. Existe uma pluralidade de céu. Pastor, não é um só. Nós vamos entender esse princípio para que a gente possa entender aquilo que Deus tem para nós e para as nossas vidas. Na bênção. Então os céus são os céus do Senhor, como diz o Salmo 115, e a terra deu Ele aos filhos dos homens. Nós entendemos aqui o seguinte: enquanto nós estamos aqui, o Senhor deu a terra a nós, homens. Amém? Já vemos no livro de Gênesis que Deus nos deu autoridade para domínio sobre toda a terra, os animais e etc. Perdemos muita coisa, pois negociamos com o inimigo através do pecado. Porém, essa verdade ainda continua nas nossas vidas. Dá para entender esse princípio? Não precisa abrir agora, mas lá em Lucas capítulo 20, nós vemos aquela parábola do Senhor, que ele pega o dono de uma terra, o dono de uma vinha, ele se ausenta dessa vinha durante um período, e ele arrenda essa vinha a algumas pessoas para trabalhar na sua terra. Amém, meus irmãos? Então nós estamos entendendo esse princípio dessa palavra. Esse, na parábola de Jesus, esse que arrendou, quem que é? O Pai. Os trabalhadores, quem são? Somos nós. E a palavra diz que em um determinado momento ele manda um dos seus servos para recolher a parte que cabia a ele da vinha, aos vinhateiros. E eles pegaram e bateram nele. Manda um segundo, bateram nele também. Manda um terceiro, também bateram nele. Está lá em Lucas 20. Amém, meus irmãos? Até que ele fala o seguinte: então enviarei o meu filho eles vão respeitar. A hora que chega o filho do dono da terra, amém, meus irmãos? O filho do dono da terra. E o Senhor Jesus nessa parábola diz o seguinte: a hora que olharam falaram, esse é o filho do dono, ele é o herdeiro. Então eles não bateram, eles mataram. Vamos matar o herdeiro, porque assim ficaremos tomando posse da terra. Obviamente, Jesus estava mostrando para nós todos os seus planos de salvação. Amém? Fala assim comigo: os céus são os céus do Senhor, e a terra deu Ele aos filhos dos homens. Mas nós estamos aqui como arredandatário. Nossa, que trava-língua. Estamos aqui para arrendar essa terra. Vamos mudar, assim fica mais fácil. Para arrendar essa terra. Estamos aqui como arrendar é a mesma coisa que alugar. Onde nós teremos que entregar o fruto, amém, meus irmãos? Do nosso trabalho. Então, por isso que a salvação aqui na terra, ela vem através da igreja. Ela vem através daqueles a quem Deus cedeu a terra, que é dele também. E tudo isso, Ele estará fazendo em nosso favor. Bom, mas por que céus? Por que tudo isso, pastor? Então vamos para mais uma passagem, para a gente estar alinhavando e entendendo esses princípios. Vai em 1 Reis comigo, agora volta um pouquinho. No livro de 1 Reis, depois que Salomão terminou de construir o templo, e hoje nós vamos entender esse princípio de céus, nós vamos ver a pluralidade dos céus. Nós vamos entender o que quer dizer. Nós vamos entender por que a palavra muitas vezes no Novo Testamento diz que os céus dos céus. Nós vamos entender por que Paulo diz que foi até o terceiro céu. Então o que é isso, pastor? Nós vamos entender todos esses princípios de Deus na nossa vida. Salomão, quando terminou o templo do Senhor, ele
entendeu pelo Espírito algo que Deus vai revelar a nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos comigo, 1 Reis, capítulo 8 de 1 Reis. Voltar aqui um pouquinho. Capítulo 8, versículo 27. Vocês sabem que Deus mostrou o tabernáculo a Moisés, que fez conforme Deus tinha mostrado. Depois mostrou a Davi como que ele queria o templo, que era da mesma forma que o tabernáculo. Mas quem construiu o templo foi Salomão. Agora capítulo 8, depois que Salomão terminou de construir, versículo 27. Mas, na verdade, habitará Deus na terra? Os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Amém? Aqui Salomão teve uma revelação de Deus, e em nome de Jesus tem uma palavra rema para nós nessa noite. Está repreendido toda a artimanha do inimigo que tenta roubar essa palavra de mim, de você, de cada um de nós. Pois temos o Espírito Santo que nos capacita e nos dá sabedoria. Aqui Salomão teve pelo Espírito a revelação do Senhor. Quando ele terminou de construir o templo, nos moldes do tabernáculo, naquilo que tinha mostrado ao seu pai Davi. Ele viu tudo aquilo e falou assim: quem pode conter Deus aqui, nessa casa terrena? Ele é grande demais. E aí ele teve novamente essa revelação. Os céus são os céus do Senhor. Amém? Porém ele pediu para que fizesse o tabernáculo, a casa terrena, para nos mostrar e fazer-nos identificar daquilo que para eles na antiga aliança foi apenas sombra do que Deus já tem para nós hoje na nossa vida. Amém, meus irmãos? E agora nós vamos começar a entender esses princípios de Deus. Eu quero que você preste atenção, repreenda agora toda a artimanha do diabo, todo o sono, toda a canseira, todo o mal-estar, toda a distração, na autoridade do nome de Jesus. Vamos comigo no livro de Hebreus agora. Então nós estamos entendendo a palavra do Senhor, estamos alinhavando. Lá na frente, no livro de Hebreus, eu quero pegar com vocês, a hora que o Senhor mostrou a Moisés o tabernáculo, quando mostrou a Davi o templo, ele estava ali mostrando aquilo que ele tinha de habitação, aquilo que ele tem para as nossas vidas na eternidade. Na bênção, meu irmão. Então vai comigo, Hebreus capítulo 8. Agora nós vamos começar a entender esses princípios, nós vamos começar dentro daquilo que Deus tem na sua palavra para a nossa vida, entender o que é céu, aquilo que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 8. Acharam aí? Do ponto principal de que estamos dizendo, é que temos um sumo sacerdote tal, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Faz uma pausa. Aqui, obviamente, o escritor, ele está escrevendo aos hebreus. Os hebreus sabiam muito bem e conheciam a antiga aliança, e eles estavam ali com o templo latente, na frente deles. E agora o escritor aos hebreus, ele começa a explicar e mostrar aquilo que Deus está querendo nos mostrar hoje. Nós temos um sumo sacerdote, que está à destra de Deus, no céus. A hora que fala sumo sacerdote, eu quero que você entenda, nós já ensinamos aqui, já tivemos na escola bíblica, porém, para quem ainda não está acostumado, nós temos o seguinte: existia na época do templo, os sacerdotes, divididos em turnos, que serviam no templo. E um deles era o sumo sacerdote. E ele, somente o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, uma vez por ano, para espargir o sangue da aliança, de um animal que foi sacrificado, em graça e gratidão a Deus. Amém, meus irmãos? E aqui você já começa a entender a analogia que Deus está fazendo entre o templo, o tabernáculo e os céus dos céus. Ele está falando, nós temos um sumo sacerdote. E ele entrou, e naquele local onde tinha a arca da aliança, ali tinha o Shekinah, a glória do Senhor. E nós sabemos que o Senhor é majestoso. O nosso Deus e Pai está sentado nos céus dos céus, e no seu trono está toda a glória. Então aqui ele está começando a mostrar. Continuando, versículo 2. Vocês estão acordados aí? Amém. Versículo 2.
E como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, e não do homem. Agora ele diz, o Senhor Jesus entrou como sumo sacerdote, como ministro do Senhor, no verdadeiro santuário. Não o que foi feito por mãos humanas. Continuando. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Pelo que era necessário, esse também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ele serve num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. Pausa. Aqui nós começamos a entender, aqui Deus começa a mostrar o que Ele tem preparado para nós, o que é os céus dos céus. O que Ele está falando, olha, isso tudo é figura e sombra das regiões celestes, como diz Paulo. Amém, meus irmãos? Paulo fala na carta aos Filipenses de regiões celestiais. Regiões, ele não está falando de um único local. Paulo fala também a respeito dos céus dos céus. Pedro fala a respeito dos céus dos céus. Nós vemos que Paulo, ele também diz, nós vamos ver aqui na palavra, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então, aqui nessa palavra aos Hebreus, nós começamos a entender o princípio de Deus. Existem divisões. E hoje, que a gente possa entender tudo aquilo que Deus tem. Amém, meus irmãos? E o Senhor está falando, olha, o tabernáculo na antiga aliança, ou o templo, nessa época em que Jesus veio, era dividido em 3 partes. Vamos rapidamente nos recordar. Tinha um átrio externo, fala assim comigo, externo. Ali entravam todos aqueles que estavam em aliança com o Deus de Abraão. Amém, meus irmãos? Com a aliança da promessa. No átrio externo, todos que eram filhos de Abraão, ou filhos na linhagem, ou filhos através de aceitar e ser circuncidado, podiam entrar no átrio externo. Depois tinha uma segunda divisão, fala assim, segundo. Ali, chamava-se lugar santo. No lugar santo, só entrava os sacerdotes. E eles, para entrar, eles tinham todo um ritual. Eles não podiam entrar com sujeira alguma. Eles tinham que lavar as suas vestes, por isso que tinha para o lado de fora uma pia de bronze, onde eles se lavavam. Eles tiravam toda a roupa, tomavam um banho e vestiam vestes brancas de linho puro. Ali entrava os sacerdotes, vários sacerdotes, conforme a ordem do seu turno. Fechava-se aquela porta no templo, ou uma espessa cortina no tabernáculo. Ali você não via mais nada, não havia luz do céu, não havia a questão de você ver o sol ao meio-dia, ou nascer, ou poente. Ali você perdia toda a noção de tempo, porque você estava no lugar santo. Você se alimentava dos pães da proposição, pão sem fermento que estava lá, que simboliza o próprio Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E ali só havia uma fonte de luz, não tinha janela. Não tinha como você entrar no lugar santo e falar para alguém, abre a janela para mim, que está muito escuro. Não. Ali só tinha uma fonte de luz, um candelabro. Amém, meus irmãos? Que também simboliza a pessoa de Jesus. Esse é o lugar santo. E aqui, o Senhor está fazendo uma analogia daquilo que Deus tem para nós, com o que era o tabernáculo e o templo. E depois tinha uma outra divisão, e tinha o santo dos santos. Ali só entrava o sumo sacerdote, como eu disse, uma vez por ano. Amém, meus irmãos? Então fala assim, lugar externo, lugar santo e santo dos santos. 1, 2 e 3. Amém? E aqui o Senhor está nos mostrando e fazendo analogia com o primeiro céu, segundo céu e céus dos céus. Aonde está a Shekinah, a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? É claro que esse caminho existe e só tem uma forma de nós chegarmos ao nosso objetivo final. Pelo precioso sangue de
Jesus. Não existe outro caminho. Não existe atalho. No tabernáculo, no templo, não tinha uma portinha no fundo. Não tinha uma portinha lateral. Não tinha nada. Só tem uma porta, chamada caminho, verdade e vida. Na bênção. Deu para entender até aqui? Vamos continuar? Então, o átrio externo. O átrio externo, onde as pessoas estavam, onde todos aqueles filhos do Senhor, que eram da aliança, estavam. Ali estavam todos, homens, mulheres, todos os povos, todos ali. Eles estavam ali para pedir para o Senhor, estavam ali para levar sacrifícios pelos seus pecados. Todos estavam ali para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Estavam ali para cantar louvores em uníssono ao nosso Deus, ao único e verdadeiro Deus de Israel. Então eles estavam ali. Existia no templo uma parede de proteção ao átrio externo. Existia no tabernáculo, aquela tenda, como se fosse uma cerca também de proteção. Então havia uma certa proteção, porém no átrio externo, eles estavam sujeitos a intempéries. Amém, meus irmãos? Eles estavam sujeitos à chuva, estavam sujeitos a sol escaldante, eles estavam sujeitos a intempéries. E eu quero dizer para vocês, nós já podemos experimentar, não que estamos, mas nós estamos nesse primeiro passo. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Pelo Espírito, você já pode sentir o que é o primeiro céu. Porque quando fala de primeiro céu, nós estamos falando de mundo espiritual. É pelo Espírito que nós lutamos. Amém, meus irmãos? Quando em Efésios fala da armadura do cristão e da nossa batalha, da nossa guerra, nós sabemos que temos a proteção ao nosso redor, que é o Espírito Santo do Senhor. Nós sabemos sim, porém ainda há intempéries, ainda há algo que pode nos atingir, ainda tem coisas que podem nos atingir. Por isso que tanto nós sabemos que caminhamos, podemos fazer e agir nos céus, ou seja, no mundo espiritual, e também o inimigo age no mundo espiritual, como foi ensinado aqui. Amém, meus irmãos? Temos a proteção? Sim. Já estamos no caminho. Quem está no caminho do Senhor? Oh, glória! Então já entramos na primeira parte. E aqui, nessa primeira parte, nós estamos somente usufruindo daquilo que teremos na eternidade. Nós, pelo Espírito, podemos ter discernimento de espíritos. Nós podemos ter os dons do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós podemos receber algo que diz respeito ao mundo espiritual, pois somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. E essa é a primeira parte. Eu quero deixar bem claro que na palavra nós podemos dizer que é o primeiro céu, mas não que nós estamos no primeiro céu, já estamos no céu, não. Mas no mundo espiritual já usufruímos. No mundo espiritual já estamos usufruindo daquilo que Deus tem. Na bênção, vamos continuar? Livro de Hebreus mesmo, um pouquinho mais para frente. Capítulo 9, para que a gente possa entender tudo isso. Em nome de Jesus, sairmos daqui alimentados e na certeza daquilo que Deus tem. Capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também de um santuário terrestre. Amém, meus irmãos? Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse chama-se santo lugar. Amém? Continuando. Depois do segundo véu, está o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro de incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estavam o vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Amém? Então agora nós vamos por parte. O segundo céu, quando diz a palavra, é o lugar santo. O segundo céu, fazendo comparação e analogia naquilo que Deus tem para nós. Aquilo que está no início do capítulo 8, que o tabernáculo, o templo, é apenas símbolo, é apenas sombra do que nós teremos pela frente, a nossa realidade, a nossa salvação. Esse segundo lugar, como eu disse, não tinha porta, não tinha janela, tinha uma única porta, entrava, fechava a porta. Lá você não tinha noção de tempo.
Amém, meus irmãos? Você perdia toda a noção de tempo. Porque a noção de tempo que nós temos é a noção física. Hoje, obviamente, nós temos relógio. Mesmo se você for num local aí totalmente fechado, nós temos relógio que marca o tempo. Porém, aquele tempo era baseado no sol. Se você não vê os movimentos do sol, nós vemos isso claramente, por exemplo, hoje em dia, há supermercados, shoppings, em que, por exemplo, mesmo que tenha uma claridade, uma clarabóia para a luz natural, existe um sistema para você não perceber o tempo passar. À medida que lá fora vai escurecendo, as luzes vão aumentando gradativamente. Então tem aí hipermercados, porque quanto mais tempo você ficar lá, mais você gasta, mais você compra. Então você entra, de repente você sai, já escureceu? Puxa, passou tempo, eu nem vi. Porque é feito para não perceber o tempo passar. Então eu estou falando isso porque o primeiro céu é um local onde está Jesus, aonde está o Senhor, amém? Como sacerdote. E ali, quem está, não vê o tempo passar. Nós chamamos de Kairós de Deus. Nós, o povo, que ainda está no átrio externo, que somos nós aqui, ainda vemos o tempo, ainda percebemos o tempo, sofremos as consequências dos intempéries, mas quem já entrou no lugar santo, não vê nem o tempo passar. Amém, meus irmãos? Então, esse é chamado de segundo céu. Pastor, e como é que é essa história? Agora, olha, minha cabeça está dando nó, não estou entendendo mais nada. O que está acontecendo? Vai comigo, Evangelho de Lucas. Vamos começar a entender. Entendeu? A bênção. Vamos lá, volta um pouquinho comigo. Evangelho de Lucas. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Eu quero pegar com vocês a partir do verso 39. Amém? Preste bem atenção para nós entendermos os princípios da pluralidade de céus. Amém, meus irmãos? Existe o primeiro céu, que mesmo hoje é a questão de mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Existe o segundo céu. Vai comigo aqui, capítulo 23, versículo 39. Essa passagem eu acho que é conhecida de todos vocês, e eu quero estar aqui trocando ideia. Capítulo 23, versículo 39. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Estamos na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, fala assim comigo, hoje estará comigo no paraíso. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus aí? Esse é chamado de segundo céu. Agora você está aprendendo a respeito da pluralidade dos céus. Então o primeiro céu é mundo espiritual para nós que somos igreja hoje. A nossa luta não é contra a carne, e sim contra principados, potestades, dominadores nas regiões. Primeiro céu. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus, todos os nossos entes queridos, e todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, creram no coração, confessaram com os lábios, eles estão aonde? No paraíso, no segundo céu. Amém, meus irmãos? E ali, a hora que entravam os sacerdotes, e nós somos sacerdócio real. Ali entrava o sumo sacerdote e entrava todos os sacerdotes. Por isso que a primeira carta de Pedro nos diz e nos garante que nós somos nação santa, povo escolhido, sacerdotes, onde podemos entrar aqueles que são do Senhor. Aqueles que morreram, fique tranquilo,
Os seus entes queridos que já experimentaram a morte física e realmente confessaram com o Senhor. E Deus que conhece o coração. Amém, gente? Eu quero deixar claro aqui também, para que a gente não fique julgando. É claro que nós podemos saber. Nós temos certeza daqueles que realmente confessaram e nós ouvimos. Mas tem outros casos que às vezes nós não sabemos, mas Deus conhece o coração e sabe o que aconteceu. Porém, só saberemos na hora, porque é Deus que faz. Na bênção. Então todos aqueles que morreram em Cristo, eles já entraram nesse segundo céu. Eles já estão lá junto com o Senhor. Eles recebem o alimento do Pai e eles não veem o tempo passar. Amém, meus irmãos? Quem entrava no lugar santo, os sacerdotes que entravam lá, eles não viam o tempo passar. O tempo para eles é outro. Eles estão no Kairós de Deus. Por isso que Jesus falou para aquele ladrão, hoje mesmo. Houve arrependimento? Houve. Reconheceu que Jesus, mesmo naquele instante pregado na cruz, reconheceu que Jesus é o Senhor? Reconheceu. Falou, salva-me. Olha, a hora que você entrar no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo, estará comigo no paraíso. Paraíso, segundo o céu, seio de Abraão. Amém, meus irmãos? É todos aqueles que já estão. Lembra da parábola de Lázaro e rico? Amém? O rico fez tudo o que queria, abusou do seu poder econômico. Lázaro pedindo migalhas. Nem diz o nome do rico. Diz que o rico morreu e foi sepultado. E depois, no inferno, clamava a misericórdia do Senhor. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Segundo o céu. Amém, meus irmãos? Por que seio de Abraão? Porque ali o Senhor Jesus, ele estava falando das parábolas para os judeus. E para os judeus, na verdade, para eles, a hora que falava seio de Abraão, entendia obviamente que Abraão fez aliança, ou seja, estava junto com os povos da aliança. Esse é o segundo céu. Na bênção, gente. Agora, olha que interessante, vai comigo, 1 Tessalonicenses. Vocês estão acordados? Ô, bênção. Vamos lá em 1 Tessalonicenses. Eu quero pegar com vocês para entendermos todos esses princípios. Olha só que interessante. Então todos aqueles que aceitaram Jesus, todos aqueles que morreram fisicamente, eles já entraram nesse segundo céu, que pode chamar de paraíso, pode chamar aí de seio de Abraão. Amém, meus irmãos? Eles já estão ali num local onde o tempo para eles não é o nosso tempo. Enquanto nós estamos aqui olhando o tempo na cronologia, eles estão no Kairós de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Acharam aí? Acompanhem comigo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Olha, vamos fazer uma pausa. Aqui Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica. Esses caras começaram a ficar todos desesperados. Porque obviamente Paulo falou, como é pregado e anunciado, e o Senhor nos deu autoridade para anunciar, que ele voltará. Amém? A sua segunda vinda. De repente, os crentes em Tessalônica, coisa que só aconteceu em Tessalônica, começaram a ficar desesperados, porque eles achavam, eles tinham plena certeza que Jesus voltava naquela geração deles. E de repente, membros da igreja que aceitaram Jesus, que estavam ali na igreja de Tessalônica, morreram. E ficaram desesperados. Chegaram para Paulo, falei, e agora? Jesus não voltou. O que vai acontecer com eles? Jesus falou, não. Será que vocês não sabem acerca daqueles que dormem em Cristo? Então ele usou o termo dormir. Esse tempo dormir, paraíso, seios de Abraão, tudo isso é o segundo céu. Quando você dorme, quando a gente dorme bem, quero deixar bem claro. Quando nós dormimos um sono mesmo, daqueles de Deus, você vê o tempo passar, meu filho? Hã? Você vê o tempo passar? Não, você acabou de deitar, de repente toca o telefone. Celular hoje em dia, não era despertado. Hoje é celular. Você não, já acabei de deitar, não é assim? Nós não vemos o tempo passar. Então, aqueles que dormem em Cristo, paraíso, seio de Abraão, tudo isso está fazendo menção ao segundo céu.
Amém? Ai, pastor, então quer dizer que eles vão chegar lá? Qual que é o objetivo? Chegar na sala do trono. Amém, meus irmãos? Eles já estão usufruindo da bênção. Eles já têm uma única luz. O menorá, que é Jesus. Eles se alimentam ali daquilo que é o próprio Senhor Jesus, o pão da vida. Amém, meus irmãos? E eles simplesmente não sabem o tempo passando agora. Continuando aqui, versículo 14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos aos que o que, igreja? Dormem, amém? Em Jesus. Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que em nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, amém, meus irmãos? Ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que estão com Jesus no segundo céu. Amém? Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Preste atenção, porque essa questão. Deus é tão bom, gente, mas tão bom, que para entrar na sala do trono, pelo único e vivo caminho, pois o véu que separava já não separa mais. Como nós vemos no livro de Hebreus, já foi feito um sacrifício perfeito, por um sumo sacerdote, uma única vez, chamado Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas, para entrarmos e estarmos todos juntos, para não dizer, já pensou? Deus é bom, gente, Ele é muito bom, Ele é justo. Senão, iríamos, vamos supor que o arrebatamento fosse hoje, tocou a trombeta. Espero que a gente vá. Aí, na hora que a gente chegasse no céu, aqueles que já morreram em Cristo falam assim, puxa, chegaram agora, estou aqui, Você não sabe o que você perdeu. Mas cada coisa boa. Eles estão no segundo céu. E no momento certo, a hora que soar a sétima e última trombeta, aqueles que estão com o Senhor no segundo céu virão. E nós que estivermos vivos, seremos, Deus queira. Gente, o arrebatamento, o nosso corpo, porque nos céus dos céus, nós teremos corpos gloriosos. Assim como o Senhor Jesus. O arrebatamento, meu filho. Olha, eu peço para Deus, Senhor, me leva, eu preciso ser salvo. Me leva, Senhor, eu oro sempre. Porque eu falo assim, já pensou o desespero, a hora que você estiver num culto, ou no meio da cidade, de repente você só vê montinho de roupa. Meu filho, é sinal que você ficou. E olha, tudo aquilo que é acessório, vai ficar. É dentadura, é óculos, é roupa, é enchimento, é aquelas coisas todas, silicone, fica tudo para trás. E meu filho, nós temos que ficar esperto, clamar a misericórdia do Senhor, porque se nós começarmos a olhar em volta e ver um montinho de roupa e esses acessórios tudo, misericórdia, ficamos para trás. Mas aqueles que creem estarão juntos. Amém, meus irmãos? Deu para entender, meu filho? Na bênção. Agora volta comigo o Evangelho de Lucas. Então, eu falei aqui, citei aqui a passagem, né? Bom, eu nem vou pegar. Capítulo 16 de Lucas, está falando do rico e do Lázaro, depois você lê em casa. Vamos mais para frente, vamos tocar o barco, amém? Na bênção. Então nós vimos que há uma pluralidade de céus. Quando nós falamos de céu, nós estamos falando de regiões celestiais, como Paulo fala no livro de Efésios, do capítulo 1 até o último capítulo. Ele fala da nossa luta no final, mas fala a respeito de tudo aquilo que é regiões celestes. Nós entendemos a própria palavra do Senhor, quando falamos de céu, vou para a casa do Pai. Na casa do Pai há muitas, vou preparar um lugar. Por isso que a palavra chamaim quer dizer alto, altura, céu, firmamento, expansão. Amém? Não precisa se preocupar.
Será que vai caber todo mundo? Vai. Amém? Espero. Em nome de Jesus, cabe. Ali há algo em expansão. Não há nada. Compressão. Opressão. É no inferno. Para o céu, é liberdade, é expansão, é felicidade. Ali não haverá choro. Amém, gente? Não haverá tristeza. Não haverá nada, doença, nada daquilo que pode afligir o ser humano. Fala assim, o céu é um lindo lugar. Amém? E nós estamos já experimentando aqui o que é a questão espiritual. Por isso que nós, como crentes, podemos dizer, tenho saudade do céu. Como é que você tem saudade de um lugar que você nunca foi, meu filho? Existe até música e canção, e é palavra do Senhor, no livro de Salmos. Ai, tenho saudade do céu. Porque pelo Espírito hoje, nós já podemos sentir um pouco do que é estar na eternidade com Deus. Pelo Espírito hoje, nós já podemos ter saudade daquilo que experimentaremos no futuro, na eternidade. Na bênção. Amém? Vamos continuar então? Então nós vimos que tem o primeiro local, segundo local, volta comigo, no livro de Hebreus. Vamos pegar aqui, capítulo 9, versículo 11. Está dando para entender aí, meu irmão? Amém? Capítulo 9 do livro de Hebreus, versículo 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote, dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Amém, meus irmãos? Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Ele, como sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos. Ao mesmo tempo que ele é Pai, ele também fez aquilo que deveria ser feito em nosso favor. Está dando para entender? Por isso que hoje nós não precisamos. O inimigo pede sacrifício. O inimigo pede, você quer sorte no amor? Traz uma galinha preta, um coração de boi, sei lá o quê. O Senhor fala, eu te dou e não cobro mais nada, porque o que tinha que ser pago, já foi pago. Amém, meus irmãos? Então aqui novamente fazendo analogia ao tabernáculo. Continuando. Versículo 13. Se a aspersão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo em holocausto, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo? Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados, que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém. Fala assim comigo, o objetivo é a eternidade. No Santíssimo Lugar está o trono de Deus. O Shekinah, a glória do Senhor. E nós sim entraremos no momento certo, na hora certa, nos céus dos céus. Ai, pastor, mas será que é verdade isso? Será que existe isso aí? Vamos ver o que Paulo disse? 2 Coríntios, rapidinho. Vai lá, voltemos agora em 2 Coríntios. Paulo conta, nessa segunda carta aos Coríntios, de uma experiência que ele teve. Nós vemos que, pelo menos na Bíblia, tem dois que conseguiram enxergar tudo isso. Um foi João, na ilha de Patmos, ao escrever o livro de Apocalipse, onde o Senhor mostrou a analogia com o tabernáculo e aquilo que Deus tinha, a eternidade e o local do trono de Deus. E também Paulo, olha só que interessante, 2 Coríntios capítulo 11, achou aí? Capítulo 12, perdão, 2 Coríntios 12, amém? É necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada.
passarei as visões e revelações do Senhor. Pausa. Aqui, nessa carta, ele começa a falar a respeito de uma experiência que ele teve. Depois em casa você dá uma olhadinha, está lá no livro de Atos, ele relata isso no capítulo 22 de Atos. E ele relata algo que ele passou, uma experiência, e diz, olha, eu deveria até me gloriar, mas não quero fazer isso. Agora ele começa a contar a experiência dele. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, lá em Atos 22, 17, foi arrebatado até o terceiro céu, até o terceiro céu. Se em corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Amém? Paulo está falando de uma experiência que ele teve, aonde ele teve no segundo céus e até o terceiro céus. Lá no livro de Atos, depois você lê em casa, capítulo 22, ele relata isso, quando ele está na presença dos apóstolos, ele diz, olha, eu estava em Jerusalém, de repente, eu fui arrebatado, foi algo sobrenatural, e aconteceu coisas aqui que nem consigo falar. Ele pôde chegar e olhar e ver, além de João, na ilha de Patmos, o que é os céus dos céus. Amém, meus irmãos? E aí ele falou assim, por isso que ele começa aqui, eu não quero me gloriar. E olha só, vamos um pouquinho mais à frente. Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ele ficou tão animado, ele ficou tão entusiasmado em ir até o terceiro céu, que ele saiu assim jubiloso. E outra coisa, de repente, a questão humana de Paulo, ele começou a pensar, e Deus deu uma corrigida nele. Eu sou bom mesmo, puxa, Deus foi tão bom comigo. Antes de eu morrer, ele já me levou a fazer uma visita, um tour pelo céu, e consegui chegar até o terceiro céu. Gente, o terceiro céu é local do trono de Deus. Além de Paulo, nessa experiência, somente João, aqui relatado na palavra, puderam ver e testemunhar. Aí Paulo ficou tão cheio de si, que Deus falou, vou te botar um espinho na carne. Você vai aprender, meu filho. Está achando que é bom demais? Então se prepara. Ô, Sata, dá uma esbofeteada nele, bate nele lá, faz ele sentir. Ele está achando que é o quê? Só porque eu mostrei para ele? Só porque fez um tour virtual? Só porque entrou? Não, mostra para ele que o que eu mostrei não é para alta exaltação, é para levar outros à excelência de entrar nos céus dos céus. Amém, meus irmãos? Está dando para entender aí, meu filho? Amém. E para finalizar, vai comigo, Apocalipse, capítulo 22. Fala assim, o céu... Ixi, está muito fraco. O céu é o meu lugar. Amém, meus irmãos? E para aqueles, se por acaso o Senhor chamar antes, os céus é o nosso lugar. Na bênção, meu irmão. Capítulo 22. Olha aqui o que João viu. Dos céus, da sala do trono. Tem outras revelações aí no livro do Apocalipse, não vou pegar essa. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as suas folhas da árvore não são... as árvores são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e dos seus servos, e os servirão, e verão a sua face, e a sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite. Amém, meus irmãos?
Não é necessário luz de lâmpada. Amém, meus irmãos? Nem a luz do sol. Amém? Pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Aleluia. Fala assim: os céus é o meu lugar. Amém. Deu para entender, meu filho? Então agora você já entendeu a pluralidade dos céus. Você já entendeu o que Deus tem para nós no mundo espiritual. E nós vamos tomar posse. Só para arrematar, capítulo 22 mesmo de Apocalipse. Vai um pouquinho mais para frente. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? O Espírito e a noiva dizem... Fala assim: eu vou para o céu. Se você tem essa certeza no seu coração, você tem que dizer para quem está próximo: vem, meu filho. Amém, meu? Não me venha com aquela história: ah, eu vou, azar dos outros. Se nós somos noiva de Cristo, nós temos por obrigação dizer: vem. E aqueles que ouvirem e decidirem, virão também. Fica em pé. Fala assim: o céu é o meu lugar. Fala assim: o céu é um lindo lugar. Amém, meus irmãos? Esqueça. Olha, rua de ouro, mar de cristal, não é nada. Ai, pastor, é cristal mesmo? Olha, nem cristais Swarovski. Chega perto. Gente, é coisa fina. Ah, então eu vou aproveitar. Você não vai aproveitar nada, porque há algo maior, melhor, mais valioso do que ouro, do que prata, do que cristais. É a presença do Senhor. Aleluia. Amém? Incline sua cabeça nesse momento.